oi, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, todos o pessoal que, tanto os convidados quanto os participantes, né? Renan, Vini e Duda, sejam muito bem-vindos. É uma honra, na verdade, a presença de vocês aqui. A gente está muito feliz por isso. Meu nome é Yasmin Felipe, eu tenho 17 anos. Eu estudo no Santos Anjos, no segundo ano do ensino médio. E eu participo aqui do projeto Resgate. O que é o projeto Resgate? Ele é um projeto que incentiva a educação e o desenvolvimento pessoal dos jovens. E ele já tem 21 anos e tudo mais. E ele é aqui da cidade de Joinville. Se tem alguém que não é de Joinville, a gente é de Joinville, Santa Catarina. Então, sejam muito bem-vindos. E dentro do projeto Resgate tem o Think Tank, que ele trabalha com solucionadores e mentores e pessoas para estimular os jovens a pensarem, a crescerem, a solucionarem problemas da sociedade. E esse ano, o nosso grupo, que é o Explorando Profissões, na verdade que a gente deu o nome esse ano, a gente gostaria de ajudar os jovens e adolescentes a se decidirem na sua profissão, na sua faculdade, em um curso que eles gostariam de escolher. E a gente pensou em fazer esse projeto de lives e depois passar essas lives para o YouTube, para deixar salvo lá e as pessoas poderem tirar suas dúvidas e conhecerem mais sobre as profissões. Então, agora eu queria apresentar todos os convidados. Eu gostaria que o Dr. Renan se apresentasse. Obrigado, Yasmin. É uma honra para mim também estar participando da live aqui de vocês. Eu também sou mentor do Think Tank, do Projeto Resgate, sou muito fã de toda a iniciativa. É transformadora para todo mundo que participa, né? Para os alunos, para os mentores master. Ainda mais que a gente está, além de se desenvolver pessoalmente, além de aprender muito sobre design thinking e ganhando aí soft skills que são super importantes para o mercado, né? A gente está criando um projeto de impacto social muito relevante para a cidade, né? Então, para mim, também é um grande prazer estar aqui e podendo falar sobre a escolha da profissão. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, que é a medicina, a oftalmologia. Então, para mim, é um prazer também. Então, eu sou Renan Oliveira, sou médico, oftalmologista. Eu sou de Joinville também, nasci aqui e trabalho aqui também no Hospital de Olhos Sadala Mingani. Bom, é isso, para começar a conversa, e aí eu deixei para as próximas perguntas também. Beleza. Duda, pode se apresentar. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite de vocês. Eu adorei a oportunidade de estar aqui participando, estar conversando. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de medicina. Eu estou cursando o 5º ano da faculdade, mas eu não faço aqui no Brasil, eu faço na Argentina, na Faculdade de Ciências da Saúde Héctor Barceló. É isso, a Duda também é de Joinville. Vini, pode se apresentar. Boa noite, agradeço o convite. Fico feliz de voltar ao Resgate, porque fiz parte do projeto Resgate como aluno, desde o meu 8º ano do ensino fundamental, quando entrei no projeto. Hoje eu sou estudante de medicina, tenho 20 anos, me chamo Vinícius, e estou no 2º ano da medicina na Faculdade de Medicina da Univille. Poxa, que legal. Gente, a gente pode saber um pouquinho mais sobre cada pessoa. E agora a gente vai começar as perguntas e vamos tirar dúvidas e vamos saber um pouco mais sobre essa faculdade e esse curso, né? Vamos lá para a primeira pergunta, que vai para o Dr. Renan. Como que você escolheu o curso? Como você se decidiu? Bom, eu tive uma história meio enviesada, porque meus pais são médicos, né? Minha mãe é oftalmologista, meu pai era cirurgião plástico. Então, eu já nasci numa família de 2 médicos, e eles me inspiraram pelo exemplo, assim, não foi uma coisa imposta, mas como eu via o tanto que eles eram, né, realizados nas conversas que a gente tinha ali, desde do café da manhã, do almoço, no fim de semana, sempre acabava sobre medicina, sobre determinado paciente, então aquilo foi me inspirando a seguir o mesmo caminho. Eu acho que a medicina ela é uma profissão que enche a gente de propósito. Isso é cada vez mais importante, sim, a gente trabalhar com algo que a gente acredita, algo que nos move, algo que a gente levanta e fala, nossa, eu estou fazendo uma coisa que está alinhado com o que eu acredito, com o meu propósito, né? Mas eu gostava de muita coisa na escola, na verdade. Para mim não foi assim, fazia muito sentido
optar pela medicina, devido ao exemplo que eu tinha em casa, e também porque eu gostava muito de biologia, de química, gostava das humanidades, e aí você vai percebendo, assim, até fazendo uma reflexão, assim, para quem está no colégio, ainda no ensino médio, não é só biologia e química que vai fazer de você um bom médico, por exemplo, né? Porque a medicina, ela é uma profissão em que ela desenvolve várias áreas, várias habilidades, várias áreas da tua personalidade, né? Então, com certeza, na área técnica, né, na área manual, por exemplo, eu sou cirurgião, eu opero olhos, né? Então, imagina a precisão que eu tenho que ter. E aí, assim, as aulas de artes são importantes para isso, né? Você ter um senso de estética, você entender de geometria. Então, isso é super importante para a cirurgia, por exemplo, né? Também a questão do relacionamento humano, né? Eu acho que a medicina talvez seja de todas as áreas, assim, aquela que você mais lida com pessoas. Hoje no meu consultório, eu atendo aí, em média, 20 pessoas, pelo menos, por dia. São pessoas diferentes que entram no meu consultório que eu não conhecia antes, que eu conheço em profundidade, converso, não só sobre assuntos ali relacionados à medicina, à saúde dela, mas acaba entrando em assuntos pessoais, as pessoas acabam se abrindo porque elas sentem um senso de que estão protegidos ali, de que eles podem se abrir, né? Então isso também é uma bagagem gigantesca para você como pessoa, desenvolvimento pessoal. É, também o lado intelectual, né? Você tem que se forçar a estudar, você tem que gostar de estudar, ler, mas na verdade a medicina é bem mais ampla do que eu imaginava, né? Na verdade, quando você entra na faculdade de medicina, muitas pessoas falam assim, eu não quero ser médico, eu não posso ser médico porque eu não posso ver sangue, que eu desmaio, né? Eu acho que isso é meio superestimado, né? Eu acho que, primeiro, que a pessoa acostuma, né? O ser humano acostuma com tudo, né? Então, a partir do momento que você começa a ter aquilo no teu dia a dia, é, você vai normalizando aquilo, né? E aí, assim, se você não gosta de paciente, você pode fazer medicina também, porque existe, dentro da medicina, tem áreas administrativas, né, para você administrar um hospital, para você ser um gestor de saúde. Você pode trabalhar somente com lâminas de patologia, você nem vai ver paciente, né? Você pode ser radiologista, por exemplo, também, só vai ver imagens. Alguns radiologistas trabalham, sim, com pacientes, por exemplo, quem faz ultrassom, né? Mas, assim, é muito ampla a área da medicina, e cada vez mais ampla, assim, parece. Uma das áreas que até recentemente não existia um desenvolvimento tão grande da medicina, que é a área da criatividade, né? De você poder criar mesmo, né? Porque a medicina é muito baseada em evidência. Então, você repete um protocolo, né? Até então não tinha muito espaço para você ser criativo com a medicina. Mas atualmente, com todo esse movimento de inovação, de startups, também é possível ser criativo e ganhar dinheiro com isso. Então, é uma área muito ampla e eu acho que cabe todo mundo, assim, todo mundo que tiver interesse deve olhar com carinho para a medicina, porque além de ser muito engrandecedor, uma experiência muito engrandecedora, o mercado é excelente, né? Nunca vai estar em baixa, né? Sempre a saúde é essencial para todo mundo, então você nunca vai ficar desempregado, né? Poxa, que legal. Tenho mais uma pergunta para você. Você chegou a pensar em outros cursos? Pensei. Eu gosto muito de viajar, né? E aí, e minha mãe, ela é de um clube, que é o Clube Rotary. Então, durante a minha infância, eu sempre tive intercambistas morando na minha casa, de outros lugares do mundo, assim. Então, eu tinha uma fascinação por visitar outros lugares do mundo, conhecer novas culturas, né? Isso sempre me acompanhou. E aí, quando eu tinha uns 17 anos, eu fui fazer um intercâmbio, durante as férias, assim, eu fui para o Canadá e para fazer escola de inglês, assim, né? E aí, nossa, eu conheci gente do mundo inteiro e viajei sozinho, aquilo assim, eu falei, nossa, eu gosto muito disso, né? E aí eu cheguei a pensar em fazer algo relacionado com viagens, né? Até turismo, ou alguma profissão que, assim, sei lá, um diretor de uma empresa, algum cargo executivo que me fizesse viajar. Mas aí eu lembro que minha mãe e meu pai,
eles sempre ficavam puxando um pouquinho a sardinha para medicina, né? Assim, sem querer me impor, mas também dando os pitacos deles, né? É, e aí eles falaram uma coisa que é muito real e que hoje é muito verdade. Se você quer viajar, faça medicina, porque o médico, ele é dono da sua agenda. Se eu quiser viajar semana que vem, pegar um avião e ir para Bahia, eu fecho minha agenda e vou, entendeu? Então você é um profissional liberal, você tem liberdade de fechar, dependendo da profissão, né? Se você trabalha como um funcionário de um grande hospital, aí não, você tem que cumprir uma agenda, mas a grande maioria, pessoas que têm seu consultório, poxa, você fecha e vai, né? E a medicina também, nesse aspecto de viagens e experiências, ela me permitiu viajar como poucas pessoas que eu conheço, assim, dos meus amigos, porque eu sempre tentei aliar viagens e experiências internacionais com o meu estudo na área da medicina. Então, fiz estágios na Universidade de Chicago, depois eu fui para Harvard, depois eu fui para a Espanha, morei um ano na Espanha fazendo pesquisa, né? Então, e fora congresso, né? Congresso, se você quiser, você vai a congresso todo mês. Então, também foi uma coisa que, assim, eu pensava muito, quero viajar, mas depois eu percebi que talvez para viajar também a medicina seria uma das melhores escolhas, né? E hoje, por exemplo, eu trabalho também com inovação, com essa parte de gestão, do mundo executivo, inclusive. Então, é isso que eu volto a falar, assim, é uma área tão ampla, você pode fazer tanta coisa dentro da medicina que não precisa pensar que você vai ficar só num consultório ou só fazendo cirurgia o dia inteiro, né? Você pode explorar várias áreas do conhecimento e se desenvolver ao longo da vida toda em diferentes áreas, ainda dentro da área da saúde. Nossa, que legal. Eu aprendi muito isso só nessa primeira fala. Agora eu vou passar para Duda. Duda, por que você escolheu a medicina? Então, eu sempre fui uma pessoa que teve muito contato com animais. É meio estranho, mas vocês já vão entender. Desde pequena eu morava na fazenda e eu sempre tive muito contato com veterinários, eu adorava ver eles cuidando das vacas, dos cavalos que a gente tinha, e eu sempre acompanhei muito, com muito interesse em todas as técnicas e tudo que eles estavam fazendo, me fascinava bastante. Com o passar do tempo, eu tive na minha cabeça que eu ia fazer veterinária, mas a medicina ela sempre teve ali no fundo como uma pergunta, e por que não, ao invés de cuidar de bichinhos, eu vou estar cuidando de pessoas? Se eu gosto tanto da interação, se eu sempre fui uma pessoa que gostou de conversar, que sempre procurou ajudar os outros. E outra parte, que é um viés muito forte, é que desde pequena eu sempre gostei muito de estar estudando, de estar focada nos livros. Eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de ser puxada a ir mais longe do que eu acreditava. E olhando, quando chegou no momento de tomar a decisão, que foi no meu terceiro ano do ensino médio, eu sentei para conversar com a minha mãe. Eu sempre falava de querer fazer faculdade de veterinária, e ela me apoiava contanto que fosse em Araquari, aqui no IFSC. E eu falava que não, que eu queria ganhar o mundo, que eu queria conhecer outros lugares, que eu queria ir para Curitiba, para o Paraná, fazer na UFPR. E naquele momento ela me falou: filha, mas se você vai sair, se você vai ganhar o mundo, que te impede de fazer isso com a medicina? Que eu sei que é uma coisa que você compartilha com a gente, mas você tem os seus receios. E eu falei para ela que eu não me acreditava capaz de assumir a responsabilidade de ter um pai de família, de ter uma mãe, de ter um ente querido, de ter uma pessoa que é tão amada, confiando a saúde nas minhas mãos. E a minha mãe, ela olhou para mim, isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque ela falou assim: você não vai chegar hoje e atender uma pessoa. Você vai passar por anos de preparação. Você vai ser formada nisso, você vai ser moldada, você vai ter experiências e você vai ter apoio. E quando chegar o dia em que você tiver que tomar essa pessoa, a vida dessa pessoa, ser confiada nas suas mãos, você vai olhar para trás e você vai ter a segurança de que você se preparou para esse momento. E você tem potencial para isso, você tem inteligência, você tem eu e o seu pai que sempre acreditamos em todos os seus sonhos e a gente vai estar aqui para te dar apoio. E depois que uma mãe fala isso pra gente, como é que a gente diz que não, né? Sem condições, né? Foi onde eu tive forças e, na verdade,
Eu comecei a focar nos vestibulares da região, né? Questão de Florianópolis, ali do Paraná, e até pensei em ir para outros estados do Brasil. Só que eu comecei a passar por algumas frustrações, né? Todo mundo que entra nessa questão do ingresso da carreira dá de cara e perde muitos vestibulares, mas por uma questão do destino e de uma coincidência, um cliente do meu pai, que ele é advogado, tinha uma filha que estudava fora. E eu sempre tive vontade, até quando eu era mais nova, nos meus 15 anos, eu troquei a minha viagem de 15 anos por um intercâmbio na minha faculdade. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu queria viajar para fora. Então, quando esse cliente dos meus pais, ele apresentou essa oportunidade de estudar na Argentina, eles conversaram um pouco. Meu pai chegou para mim e me perguntou, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no escritório deles, eles estavam tendo uma reunião. E aí o meu pai, ele falou, eu abri a porta e meu pai pegou e falou assim, tudo bem, eu tinha acabado de chegar do cursinho, tudo bem com você? Vou te fazer uma pergunta só e daí a partir daí a gente desenvolve. Você quer estudar fora? Você quer estudar na Argentina? Eu olhei para ele sem pensar 2 vezes e falei que sim. Então a gente sentou na mesa e o cliente dele começou a apresentar todas a realidade de como era lá, contar a vivência da filha dele e tudo mais. E naquele momento eu vi uma oportunidade muito grande de unir 2 sonhos que eu tinha, que era fazer a faculdade dos meus sonhos, fazer aquilo que que de certa forma me completaria e me geraria uma sensação de realização, e ao mesmo tempo entrar num mundo totalmente diferente do intercâmbio cultural. A questão é que tudo isso com a preparação de 1 mês e sem conhecimento de idioma, de cultura, foi uma experiência bem cheia de descobertas, por assim dizer. Nossa, quando tava falando, eu imaginei a tia Carla te puxar pra começar a falar Duda. E depois o James te chamando também, né? Mas que legal. E Duda, além de medicina veterinária, você tinha algum outro curso em mente ou nunca teve espaço para nenhum outro curso? Não, eu sempre gostei da questão da área de biológicas, eu sempre me vi fazendo isso, eu era muito boa nessas matérias. E se fosse para dizer hoje, talvez eu iria para algo totalmente diferente, que é a parte de jornalismo, de literatura, porque também era algo que eu gostava e que eu gostava de desempenhar. Mas foi algo que eu tive certeza desde sempre, que era a parte da medicina, era a área de biológicas, ou veterinária ou a medicina tradicional? Como é que a gente pode falar? A medicina. Entendido. Agora é a vez do Vini. Vini, conta pra gente como que você decidiu que você iria fazer medicina. Na verdade, assim, eu não lembro de um motivo específico que me fez escolher a medicina. Na verdade, eu sempre, assim, tive a vontade de ser médico. Não por um motivo especial, eu sempre tive essa vontade, né? Daí, a partir ali do meu 7º, 8º ano do ensino fundamental, eu já comecei a buscar um pouco mais. Eu tenho um perfil um pouco mais pragmático, assim, eu gosto de ver como funciona o mercado de trabalho da profissão, como que eu poderia trabalhar, se eu tenho autonomia para trabalho. Então, eu fui começando a pesquisar algo relacionado à medicina, né? E, assim, no início do meu ensino médio, eu decidi que, de fato, a medicina era o que eu queria, né? E eu sempre fui movido por desafios, e muitos de vocês devem saber que a medicina não é um caminho tão fácil, né? A trajetória é longa, exige muito da gente, muito empenho, né? E eu gosto desses desafios, então eu decidi no início do meu ensino médio pela medicina, e daí eu fui buscando algumas alternativas para eu entrar na faculdade, porque para uma faculdade particular eu não teria condição de me bancar, porque a mensalidade é um pouco fora da realidade, assim, né? Para a maioria dos brasileiros. Então eu fui buscando alternativas que me permitissem entrar na faculdade de alguma maneira para eu entrar nessa trajetória e realizar meu sonho, né? Hoje eu ainda estou no início da caminhada, né? Estou no 2º ano, mas já vejo que a medicina foi uma escolha muito certa na minha vida. Pelo pouco que eu vi da prática ainda, né? Muito por causa da pandemia também, que se iniciou ainda, estou no início do curso, mas já vejo que a minha escolha foi acertada. Que bom, que bom. Além de medicina, já que tu já estava meio que decidido no começo do ensino médio, você pensou em mudar em talvez alguma outra área, humanas, exatas? Assim, no decorrer da trajetória, eu pensei em desistir pela dificuldade, né? Eu não passei no primeiro vestibular que eu prestei, eu tive que estudar mais 1 ano. Fiz um curso pré-vestibular e nesse momento, assim, às vezes a gente fica imaginando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena todo o esforço?
mas eu posso dizer que no final das contas o esforço vale a pena. Poxa, que legal. Então agora vem mais perguntas. A galera que está aí se preparando já para fazer umas perguntas para vocês. Boa noite, o meu nome é Gustavo e eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. E a minha pergunta é como que foi, no caso do Renan, como que foi o período de faculdade? Tá mutado, Renan, desculpa interromper. Beleza, Gustavo, tudo bem? Eu fiz faculdade de medicina na PUC, Paraná, né, Pontifícia Universidade Católica, aqui em Curitiba. É, Cara, foi muito legal a minha faculdade, assim, eu fiz muitos amigos, eu tinha um grupo grande de amigos. É uma faculdade muito boa, com muita tradição, bons professores, boa estrutura e uma metodologia bem interessante. Eu acho que foi uma das primeiras faculdades a começar uma metodologia que é o PBL, né, que é Problem Based Learning. E então desde o início foi muito pautado em estudos de casos clínicos. E também desde o início a gente já teve experiência de campo nas unidades de saúde, em saúde primária. Então não teve assim os primeiros 2 anos só de teoria, de livro e aula, né? Já desde o início a gente teve um contato real com a medicina, né? Então isso foi muito legal. Depois, então nos primeiros 2 anos da faculdade você fica nessas áreas mais básicas, né? Então anatomia, fisiologia, histologia, que é o estudo dos tecidos, embriologia, genética, né? Para entender a base mesmo, né? A base da saúde do corpo humano. E depois, a partir do terceiro ano, você começa as especialidades clínicas, né? Daí você vai, faz cardiologia, gastro, endócrino, dermato, oftalmo, e depois os últimos 2 anos são praticamente pura, né? Então você fica dentro do hospital, que é o internato, né? Internato porque você fica praticamente interno do hospital, aí trabalhando real na prática, né? Então, são 6 anos, mas que passam muito rápido, assim, inacreditável. Na hora que estava acabando a faculdade, eu falei, nossa, como que passou tão rápido? Então, é cheio de desafios. Eu acho que é um curso que, sim, você tem que estudar, mas não acho que é esse monstro que as pessoas pintam, sabe? Eu vejo como engenharia é muito mais difícil, parece, assim, com os meus amigos que fazem engenharia. Engenharia na UDESC, assim, é quase impossível você passar todos os anos sem reprovar uma matéria, né? Já na medicina, é raríssimo alguém rodar um ano, sabe? Então, tem muito estudo, muita bagagem, é um mundo novo, mas é muito estimulante, assim, né? A descoberta, né? De como funciona o corpo humano e depois a descoberta, como eu falei, né? Desse lado humano, né? De você saber se relacionar com as pessoas num nível muito profundo e conhecer também isso, é uma coisa que também nos dá muita visão das mazelas sociais do país, né? Como a gente é treinado no SUS, que é o maior programa social que existe no país, né? É maravilhoso o SUS, tanto na teoria quanto na prática. Mas você entra num mundo que eu, sim, super privilegiado, e eu tenho total noção dos meus privilégios de ter nascido numa família de pais médicos, né, em Joinville, estudei em colégio particular, então eu vivia numa bolha social, e quando você vai para a faculdade de medicina, você vê o mundo real, assim, então você vai nos bairros mais carentes, você trabalha no SUS, em situações extremas, então isso também te dá uma noção, assim, muito real do país que a gente vive, sabe? Então foi muito engrandecedor, assim, eu acho que do momento que eu entrei na faculdade até o momento que eu saí, foi completamente transformador. Assim, eu sou completamente outra pessoa por ter feito medicina. Assim, a minha compreensão do mundo, eu acho que é muito ampliada em relação a talvez outras profissões por ser tão complexo, né? É um ensinamento muito grande. É muito interessante porque a maioria das pessoas fala da dificuldade, mas acho que a maior dificuldade mesmo é entrar na faculdade, né? É o período de vestibular e tal. Mas quando você tá lá dentro, talvez seja um pouco mais Com, cer tranquilo.
Com certeza, o vestibular é um funilzão, né? Muito difícil entrar no curso, mas depois na faculdade é meio flow, assim. Você vai. E depois na saída é outro funilzaço, né? Que é a entrada na residência. Acho que talvez mais difícil do que a faculdade de medicina, assim, você entrar numa boa residência, porque aí você está competindo só com pessoas médicos, né? Que também estudaram muito, que estudaram as mesmas coisas que você. E aí você vai tentar entrar nas melhores residências. Você vai sempre assim, 2, 3 vagas, nos maiores serviços são 10 vagas, e é o Brasil inteiro disputando aquelas vagas, né? Então, ali chega no finalzinho da faculdade, tem cursinho também, né? Eu fiz 2 anos de cursinho, de curso, para conseguir entrar. A oftalmologia é super concorrido, eu queria passar em São Paulo de qualquer jeito, então acho que olha, se duvidar, eu estudei mais para residência do que para o vestibular. Eu fiz uma escola muito boa, no Bom Jesus, eu não sei quem estuda aqui do Bom Jesus, então cheguei no terceirão, assim, eu acho muito bem preparado para passar no vestibular, graças a Deus eu passei de primeira, mas na residência, assim, é bem puxado entrar numa boa residência, então não dá para deixar a peteca cair, assim, tem que continuar estudando. Não, muito interessante mesmo. Agora eu vou continuar com as perguntas, vou perguntar para a Duda. E como é que foi, como é que está sendo, né, o seu período de faculdade? Até interessante que é em outro país, se tem alguma coisa que você vê que é diferente e tal. Bom, eu estava escutando o Renan falar e eu já comecei a apontar todas as diferenças, porque assim, lá na Argentina, como que funciona? O acesso ao ensino superior, ele é gratuito e, na verdade, ele não tem um filtro como aqui no Brasil. Todas as faculdades públicas, você pode escolher, independente do curso que seja, você vai chegar com o seu documento, você vai chegar com o seu histórico escolar, comprovando que você terminou o ensino médio, e você vai se inscrever no curso. A diferença é que você vai passar por um ano preparatório para entrar de fato na carreira que você escolher, independente se é engenharia, se é filosofia, se é medicina, você passa por um ano que é preparatório. E ali você estuda matérias que vão te dar uma base para entrar no curso. Por exemplo, eu, na minha faculdade, eu estudei introdução à anatomia, introdução à biologia, bioquímica, antropologia, atenção primária à saúde. E no final desse ano, você vai fazer, dependendo da faculdade, né, são outras matérias. No caso, a minha é bem específica essas, né? Você faz uma prova, você aprovando, você começa o primeiro ano da carreira, de fato, no caso de medicina. E isso já te dá 7 anos de faculdade lá, no caso. Aqui no Brasil são 6, lá são 7 por esse ano introdutório. A questão é que as faculdades, elas flexibilizam e você pode diminuir esse período, em vez de fazer em um ano, você pode fazer em 6 meses, em 4 até. 4 a 2 meses, no caso da minha faculdade, que tem um intensivo também. A partir daí, você começa o curso, né? E lá o método é tradicional, então você primeiro vai ver todas as matérias do ciclo e depois você entra na parte de caso clínico e contato com o paciente. As provas, elas também são um pouco diferentes. Nós temos que fazer 2 tipos de provas sempre para avaliar cada matéria, né? Independente da matéria. Você faz uma prova escrita e você aprovando essa prova escrita com uma nota mínima, que no caso lá é 4, mas equivale a 60% da prova, você passa por um exame oral. Você aprovando esse oral, você chega no final do ano, são 3 notas que você tem que tirar de todas as matérias, você faz 3 provas, né, uma para cada trimestre, todas essas notas zeram, e você senta com o professor, depois de ter feito um exame escrito final de toda essa matéria, e rende um exame oral sobre essa prova. Assim que o índice de reprovação, ele é muito alto durante a faculdade, justamente porque o funil, ele vai ser durante o próprio curso. Entendeu? Essa é a principal diferença. A gente lá é muito comum você ver alunos que levam 8 a 9 anos para se formarem. Eu, graças a Deus, estou conseguindo aprovar todos os anos bem certinho, com bastante estudo e dedicação e muito treino do espanhol. Mas eles são bastante exigentes e outra coisa que você vê de muita diferença é até a questão cultural e do ensino mesmo. O ensino argentino, ele é um ensino muito minucioso. Você tem que saber o livro de cabo a rabo, de frente para trás, e eles pegam muito nos detalhes, eles são bem da parte teórica. E a prática é desenvolvida principalmente no último ano de faculdade, que é o nosso internato,
principalmente ali onde você só faz as práticas mesmo, mas a gente é introduzido ao hospital a partir do 4º ano, que seria o 3º aqui do Brasil, onde você começa a visitar, você começa a ter as práticas de semiologia, que é a matéria que te ensina como você vai ver a expressão física de um paciente, vai buscar sinais de auscultação do pulmão, pulso, tudo isso você aprende, você é introduzido nas práticas a partir do 4º ano, e essas práticas elas seguem se intensificando a partir do 7º. E depois na residência, onde você realmente vai focar e você vai se especializar, você vai ter a prática, o contato bem focado na área que você quer seguir. Você se forma médico generalista e as práticas são bem introduzidas a partir da residência. Isso lá é a cultura deles. Falando da questão de... Isso é uma coisa que bastante gente me pergunta. Tá, você sabia falar espanhol quando você chegou lá? Eu não sabia falar nem oi nem tchau, eu tive que aprender tudo lá. Passei um monte de gafo, falei um monte de coisa errada. Nossa, a mais comum que todo mundo fala, né? Quando você fica com vergonha, você entra numa situação constrangedora, aqui no Brasil a gente fala embaraçosa, né? Eu virei para o argentino e falei que estava embaraçada, e ele me perguntou de quantos meses, porque embaraçada em espanhol é grávida. Sim, essa foi só uma das muitas dos 4 anos. Mas eu fiz um curso lá, o processo de imersão para aprender um idioma te ajuda bastante. E logo de um mês, estando na Argentina, que foi o tempo que eu tive para programar o meu apartamento, para fazer as coisas, começaram as minhas aulas. E a partir daí, no primeiro ano de faculdade, os professores ainda te dão um desconto, se esforçam para entender o teu portunhol e tudo mais. Mas, como no segundo ano de faculdade começam os exames orais, a partir dali você já tem que estar sabendo se comunicar com uma fluência que é mais alta, e você também tem que ter um domínio muito bom da língua, porque os professores eles já mudam o quadro, eles olham para você e falam: ninguém te convidou, você quis vir conhecer a nossa cultura, você quis viver no nosso país, então você tem que se esforçar para se adequar aos nossos padrões. E a questão do idioma, ela é primordial. Como é que você vai atender um paciente lá na frente em espanhol se você não consegue se comunicar com ele? Essa basicamente são as principais diferenças comparando com o Brasil. E a minha visão do curso é que cada vez mais, quanto mais eu me dou, mais ele me entrega. Eu passava assim nos primeiros anos, como a questão do idioma ela era foi um pouco mais difícil, eu passava até 8 horas estudando por dia. Hoje eu consigo diminuir, porque querendo ou não, você tem que conciliar a rotina. Eu já comecei a entrar na parte de ajuda em tia, que são monitorias que a gente pode dar como alunos, nós somos convidados a dar aula para outros alunos com o auxílio do professor. Então esse tempo acaba reduzindo um pouco. Hoje eu estudo de 6 a 8 horas, é um pouco menos. Mas aquele tempo que tu passa sentado, imagina um domingo lindo, assim, de sol, um calorzão no verão, e tu tendo que estudar uma matéria que às vezes não é tão atrativa, mas chega no final do dia, você explica essa matéria para o teu companheiro de apartamento ou para o teu amigo, você consegue responder uma dúvida. Esse sentimento de entrega, de que você realmente absorveu aquilo, é sensacional. E depois que você começa com as práticas, que foi o que o Renan falou, você conviver com esferas sociais tão diferentes, e você vê naquele momento que independentemente de quanto dinheiro a pessoa tem na conta, da aparência dela, quando o ser humano ele é exposto à fragilidade, a gente se torna igual, porque todos nós temos dores, todos nós temos dificuldades, todos nós somos fracos em algum momento, se torna um ser humano muito mais sensível e com muito mais empatia, compaixão de conseguir olhar muito além do que é uma aparência física. Você entender que essas pessoas que estão ali, aquela pessoa que está ali com você, às vezes ela não vai te tratar da melhor forma, mas é porque ela está sofrendo, ela está num processo de dor, ela está num processo de agonia, e a gente se entender e se descobrir dentro disso também é um processo maravilhoso. Toda a entrega que você dá para a medicina, ela te devolve em dobro e de uma forma que talvez você não esperasse. Essa tem sido a minha experiência no curso. Muito interessante mesmo essas diferenças que tem da Argentina para cá. É até interessante para ser uma saída para as pessoas que às vezes muitos não conseguem passar aqui e ir para lá estudar. É uma alternativa que pode ser considerada, que é muito interessante. Agora eu vou perguntar para o Vinícius. Eu sei que você está no segundo ano da faculdade, mas até agora o que você tem para dizer para nós? Como é que está sendo esse processo até no meio da pandemia, como é que está sendo?
Na verdade, assim, de aula mesmo eu tive um semestre e meio, na verdade, até estourar a pandemia, né? Mas o primeiro semestre, assim, que eu tive de experiência mais prática foi incrível. Aquele primeiro contato com a anatomia que a gente sempre espera, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente quer ver um cadáver, a gente quer mexer, a gente quer sentir como é que é. E a primeira experiência que a gente tem, eu acho que todo mundo aqui que tá nessa palestra lembra, né? Porque realmente é um momento especial. A Univille também ela tem uma estrutura muito boa, ela conta com professores muito bons, professores que têm o dobro da minha idade de experiência na medicina. Então, são pessoas que têm muito a agregar na nossa caminhada. E, com certeza, no primeiro semestre tive um crescimento, assim, exponencial. Às vezes a gente está no primeiro ano da faculdade, o ano está passando, a gente olha, meu Deus, não estou aprendendo nada. Chega no segundo ano, você olha para trás, você é outra pessoa. O crescimento é exponencial ao decorrer do curso. E em relação à pandemia, depois que tudo começou assim, todas as matérias foram virtualizadas no meu caso. Então as práticas elas vão ser repostas futuramente, não sabemos quando ainda, até porque agora a princípio está vindo uma segunda onda, né? Então essas práticas foram todas virtualizadas do que era possível e o que não é possível virtualizar foi jogado para frente, né? No terceiro, quarto semestre a gente vai repondo conforme possível. E como o Renan tinha comentado, como os 2 primeiros anos eles são anos mais teóricos, eu acredito assim que eu pelo menos não fui tão prejudicado, porque essa teoria assim a gente senta, estuda, consegue pegar um livro, é possível manter assim sem muito prejuízo. Agora, quem está nos últimos anos aí, internato e essas partes mais práticas é um pouco mais complicado. É muito interessante mesmo. Então eu vou passar para a próxima pessoa que vai fazer uma nova pergunta para vocês e muito obrigado pela resposta de vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Letícia, aqui faço parte do projeto, e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que é possível conciliar o trabalho e a faculdade fazendo medicina. Para mim, olha, é um desafio, tá? Porque o curso é integral, pelo menos na minha faculdade, eu tinha aulas de manhã e à tarde, às vezes o dia inteiro, às vezes até à noite. Então, é muito difícil você conseguir trabalhar, a não ser que você tenha um trabalho agora home office, né? Algo que você consiga trabalhar no contraturno, mas eu acho que é um desafio grande. Chegando mais próximo lá do fim da faculdade, às vezes você consegue uns bicos, assim, sabe? De assistente, daí talvez pode, algum estágio remunerado. Eu fazia um estágio remunerado, por exemplo, no Angelina Caron, Hospital de Câncer. Ganhava uns trocados lá, ajudava, não pagava nem o aluguel, né? Em Curitiba. Mas é um desafio, eu acho que é bem difícil, mas talvez alguém consiga, dependendo talvez do tipo da distribuição da carga horária, né? Isso para mim é algo muito comum lá na Argentina, Renan, porque a gente não tem, a faculdade ela não é período integral. Nós temos Hum, uma carga horária um pouco reduzida e, por exemplo, durante a semana eu estou cursando fisiologia. Fisiologia ela tem 3 aulas, 3 vezes na semana, 2 horas de aula e a gente vai complementando com as outras matérias. Você chega a ter 6 horas de aula por dia, de 3 a em média, todos os dias da semana, né? A gente acaba ocupando, mas são só 6 horas, então você tem o resto do dia livre. E perfeito. eu tenho muitos amigos que acabam trabalhando também para conseguir se manter, porque uma coisa que para a gente é interessante, para quem estuda, para a gente que mora lá, é que o câmbio ele tem uma diferença muito grande. Hoje, R$ 1 vale 24 pesos. E então você tem uma acessibilidade na questão do custo do aluguel, que barateia bastante. A minha faculdade hoje a mensalidade dela é muito barata, muito barata. Então as pessoas conseguem conciliar um emprego junto
com a faculdade. Tudo isso muito sacrificado. Geralmente essas pessoas elas acabam estendendo o tempo da faculdade, porque pelo fato de não ser período integral, os professores eles te passam o esqueleto da matéria e você tem que complementar tudo com a bibliografia. Então é algo que vai muito do aluno buscar. E isso requer um esforço grande também, porque às vezes a matéria ela foi dada, o professor considera como entendido e você que vai ter que correr atrás. E aí conciliar o tempo é algo um pouco difícil, mas eu conheço bastante pessoas que que conseguiram fazer isso. E eu, inclusive, aproveitei um período que eu tive, assim, no intervalo de provas e acabei fazendo alguns biquinhos, né? Eu fazia, por exemplo, dando aula de matérias que eu já tive, que eu era aprovada, para alunos que precisavam, aulas particulares, explicar alguma matéria. As pessoas são bem criativas nesse sentido lá. Como o Renan comentou, aqui é complicado trabalhar durante a faculdade, até pela carga horária ser alta. Fora da faculdade, a gente também está estudando, então não sobra muito tempo assim durante a semana para a gente ter um trabalho formal, né? Mas conheço pessoas que fazem medicina e fazem trabalho para outras pessoas e cobram dinheiro, assim, nada formal, mas consegue levantar um dinheiro que, querendo ou não, no fim do mês, para quem tem que pagar aluguel, às vezes tem a mensalidade da faculdade também, é um dinheiro que ajuda, né? Mas formalmente eu diria que quase impossível. Obrigada por responder, gente. Acho que esse é um assunto que muita gente tem dúvida, se tem como trabalhar também, né? Porque é uma coisa importante. Mas eu vou passar para a próxima pergunta agora. Próxima pessoa que vai fazer a pergunta. Bom, boa noite. Peço desculpas, mas eu não vou conseguir abrir minha câmera agora. Mas a minha pergunta diz respeito à rotina de estudo de vocês, porque, como vocês disseram, o curso é muito puxado. Como foi para vocês se adaptar? Foi um baque muito grande, assim, do colégio para a faculdade? Olha, eu acredito que não, porque no final do terceirão ou ali no cursinho para você passar na faculdade de medicina, você já está no ritmo frenético de estudo, né? Você já está estudando ali pelo menos 4, 5 horas por dia, pelo menos, né? Então, e aí depois, assim, quando a água bate na bunda, né? Você tem que estudar, não tem jeito, assim, você tem prova no dia seguinte, então você acaba se acostumando, tá? Acho que quanto a isso, não tem que ter medo, porque não vai ter jeito mesmo, então você vai aprender a estudar. Mas uma coisa que ajuda muito, me ajudava muito, é estudar com os amigos. A gente fazia grupos de estudos, assim, então acabava sendo divertido também, né? Você tá com os seus amigos, tá lá, ali, toma um lanche, e assim, você tem que ser criativo, né? Porque é muita coisa para decorar. Então, ficava inventando umas decorebas, assim, é divertido, assim. Os meus amigos da faculdade, eu levo até hoje, eu sou muito próximo deles, porque a gente ficava muito junto, né? Ou a gente estava na aula, ou a gente estava ali na faculdade, ou a gente estava estudando em grupo. Eu tinha um grupo que eu não gostava muito de ficar estudando sozinho. Então, isso era tranquilo, assim. Era divertido também. Interessante. Então, Vinícius, poderia falar um pouquinho? Bem nesse sentido que o Renan trouxe. A gente vem de uma caminhada de estudos para entrar na faculdade, que depois que a gente entra, a gente já está naquele ritmo. O que vier, a gente vai matando, né? Não tem muito. E eu acho importante também eu não tinha esse hábito, eu criei esse hábito no cursinho, depois do meu ensino médio, que é a gente aproveitar o processo, né? A gente pensa muito, depois quando eu me formar médico, depois quando eu só trabalhar, não, eu vou viajar, não sei o quê. Mas às vezes a gente não aproveita o presente, a gente não aproveita o que é se construir estudando, como é que é compartilhar conhecimento com seus amigos. E a partir do momento que a gente olha e começa a aproveitar o processo, começa a ver sua evolução, o estudo ele não passa a ser mais um peso para você, ele passa a ser uma parte da sua rotina
que a partir do momento que você não estuda, eu pelo menos tenho esse sentimento, a partir do dia que eu passo sem estudar, eu sinto que eu fui improdutivo naquele dia, aquele dia foi um dia perdido para mim. Então, gostar do processo eu acho que é fundamental. Isso é muito verdade o que tu falou agora, Vini. Não adianta. Para você fazer. E eu acho que assim, isso é qualquer coisa que você for estudar na sua vida. Você vai ter que entender que você vai ter que aprender algo novo e às vezes a questão da medicina não é nem a complexidade do assunto, mas é o volume, que é muita coisa. Então, passar horas lendo e absorvendo tudo aquilo, você vai ter que aprender a gostar de estudar. É algo que vai ser intrínseco da tua rotina e às vezes o que o que o Renan falou também da questão do grupo, de estar sentado junto, isso ajuda muito. Eu sempre estudei, a gente tem vários grupos de estudo na faculdade, né, de amigos, e às vezes no pré-prova nós nos reuníamos, né, no café da faculdade em 10, 15 alunos, todos com a mesinha, cada um faz uma pergunta e é a troca de resumo um do outro, e vamos ler, sempre dando apoio, que um não entende, o outro fala. São matérias que às vezes são muito densas, mas são matérias gostosas de ler, não são tão, algumas são mais complexas que outras, mas a questão de você ter uma rede de apoio e pessoas que estão no mesmo barco que você, isso já te ajuda bastante. Lá a gente tem muito costume de ir para a biblioteca. E a biblioteca ela fica aberta de segunda a domingo, então de segunda a segunda, na verdade, né? Todos os dias da semana. E a gente sempre se juntava em 3, 4 amigas, chegava às 4 da tarde, saía super tarde, mas é um conforto você olhar para frente e ter alguém contigo que está na mesma situação, isso te dá forças. E o principal para mim, o maior segredo que foi desenvolver para poder aguentar esse ritmo de estudo que vem do cursinho, a gente já cria uma disciplina para poder dar conta de todas as matérias, se esforçar e fazer o teu dia render. Conciliar com a medicina foi encaixar isso entendendo de que não vai ser só um processo de 1 ano, talvez 2 anos, para você entrar no vestibular. Agora a tua realidade é uma realidade onde o teu estudo vai ter que ser uma prioridade, mas você não pode fazer com que isso seja o centro da sua vida. Ou seja, você tem que saber conciliar as horas dedicadas do estudo, mas também ter uma vida social, também sair com os teus amigos, não fazer a faculdade se tornar a única coisa, entendeu? E para mim, isso foi algo que eu levei um tempo para entender. Depois que eu consegui conciliar, hoje eu sei que eu tenho que estudar todos os dias, mas eu também posso sair com os meus amigos, eu também posso tomar um sorvete com meu namorado. Tudo isso ao mesmo tempo fazendo com que seja algo prazeroso, entendeu? É um dos pontos principais. Saber que você tem que ter a disciplina de ter as suas horas de estudo, de conseguir dar conta da matéria, tendo uma rede de apoio, e entender que essas horas elas não vão determinar todas as outras 24 do teu dia. Ah, interessante. Então, quem faz medicina ainda continua a ter vida social. Eu tinha essa dúvida, achei que a pessoa ficava o dia inteiro estudando. Não, mas beleza, obrigado pelas respostas. Agora a gente Não, vai eu acho de continuar aí. forma alguma, assim, eu acho que é super rico socialmente a faculdade de medicina, assim, desde o primeiro dia, é festa, é muita gente que você conhece, é viagem. Então, esse mito que fazem que o médico, que o estudante de medicina só estuda, é assim, é muito falso, tá? É muita diversão também. Ah, ok. E aí, só em relação ao estudo, né? O início da faculdade, você só inicia um negócio que vai ser pro resto da tua vida. Faculdade, depois a residência, depois muitas vezes depois da residência você faz um R4, um R5, você faz 1 ano de pesquisa. Então, eu nunca mais parei de estudar, assim, de verdade. E mesmo hoje, durante a minha prática, não vou dizer que eu estudo todo dia, né? Mas eu tenho que estar sempre me atualizando, né? São novos tratamentos que aparecem, novas técnicas cirúrgicas, você vai para congresso, tem sempre coisa nova, então você não pode parar de estudar nunca mais. Então, o jeito é você gostar e sentir prazer nisso mesmo. Vou te fazer uma pergunta rapidinho antes da próxima pessoa. Só pode exemplificar pra gente o que é R4 e R5, porque eu fiquei perdida aqui quando Ah, você tá, falou. boa, Aqui o desculpa. pessoal também. Aham. R é o residência, né? Então, R1 é o Entendi. primeiro ano de residência. Na oftalmologia, são 3 anos de residência. Depois da faculdade de medicina, são mais 3 anos de oftalmo. Aí eu fiz, por exemplo, 3 anos de oftalmo, depois eu fiz um R4, né? Uma subespecialização em cirurgia de catarata e cirurgia laser.
né? Então, esse seria o R4, às vezes tem R5. Algumas especialidades, como por exemplo, neurocirurgia, é uma jornada mais longa ainda, né? Você faz Mais primeiros... 7 anos. Exatamente. Então, assim, pode botar na agenda aí 12 anos de estudo para você começar a ter uma prática do teu trabalho, né? Mas, assim, o trabalho, na verdade, já começa durante a residência, sim, você consegue trabalhar e já consegue se manter. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela resposta. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria começar perguntando para o Renan. Na verdade, é a mesma pergunta, eu só vou adaptar. Mas eu queria começar perguntando para o Renan como que foi escolher a área de atuação para ele. Uhum. Qual que é o seu nome? Meu nome é Larissa. Bem, Larissa, boa noite. Eu escolhi oftalmologia, né? Talvez um pouco influenciado pela minha mãe, que também é oftalmologista, e cirurgiã. Então, na verdade, eu fui influenciado pelos dois, né? Meu pai é cirurgião plástico, minha mãe oftalmologista. Eu gostava muito das duas áreas. Eu tentei não escolher nenhuma das duas desde o início, porque isso poderia prejudicar o meu interesse por outras especialidades. Então, até o final da faculdade, eu não falava qual que eu ia fazer, mas foi ficando bem claro para mim que seria uma das duas. De novo, pelo exemplo, eu via que eles gostavam do que eles faziam, né? Eles são fascinados assim pelo trabalho deles. E também são duas especialidades muito boas, né? Então, sou bem privilegiado mesmo assim, durante a faculdade eu falava com meus amigos e assim, são duas especialidades que muitas pessoas querem, né? Então eu tinha essa possibilidade de escolher e já estar de certa forma inserido nesses mundos, né? É, e aí, assim, para mim, o que pesou para eu escolher oftalmo, né? No início, eu achava que eu ia querer plástica. Então, fiz vários estágios cirúrgicos. E aí, na cirurgia plástica, as cirurgias são, assim, bem mais longas, né? São, às vezes, 5, 6 cirurgias de reconstrução, às vezes num acidente, um queimado ou microcirurgia. São 10 horas, assim, então é bem puxado assim a carga de trabalho e assim é muito cirúrgico, né? É pouca clínica, é mais você conversar com o paciente ali e tal, faz a cirurgia e resultado. Já a oftalmologia depois me ganhou porque é uma especialidade muito complexa no sentido de muito completa, tá? Então a gente detém toda a cadeia do cuidado. O oftalmologista ele vê desde a clínica, né? Então ele tem o consultório, ele faz os próprios exames de imagem. A gente não pede um ultrassom para o radiologista, a gente não pede uma tomografia de retina, a gente faz e lauda. Então você faz a clínica, você faz diagnóstico com imagens, com exames complementares, você faz cirurgia também, você é cirurgião. As cirurgias, obviamente, variam de acordo com a especialidade, mas geralmente são cirurgias mais curtas, por exemplo, cirurgia laser, né? Cirurgia de correção de grau, é 3 minutos. Cirurgia de catarata, são 15 minutos. Tem cirurgias mais complexas, né? Cirurgias de órbita, por exemplo, que aí sim vão horas. Mas eu gostei muito disso, assim, de cirurgias rápidas, tecnológicas, que dão um resultado incrível. Tipo, no dia seguinte a pessoa está enxergando, imagina. É um poder muito grande, né? Você pega uma pessoa que tem catarata, enxerga super mal, você opera de manhã, à tarde ela voltou a enxergar. Então, as pessoas assim não sabem nem como te agradecer. Então, é muito a recompensa é muito instantânea, assim, né? As pessoas ficam muito agradecidas pelo teu trabalho. A oftalmologia também, ela tem muita pesquisa, muita inovação, muita tecnologia, talvez uma das áreas mais avançadas em relação à tecnologia, assim. Eu opero com realidade aumentada há muitos anos, a gente usa inteligência artificial em vários pontos do cuidado, laser, microscópio, então isso eu gostava muito já. Também é uma área bem que a física, né, a física ótica, então é uma coisa diferente também em relação a outras áreas que tem a biologia, mas tem também física ótica,
Então, para mim, essa é uma especialidade incrível, oftalmo, mas a cirurgia plástica também é muito incrível. Na verdade, putz, são muitas especialidades incríveis, né? É até difícil de escolher durante a faculdade. Eu tive essa facilidade de ter uma imersão, né? Até mesmo assim, a oftalmologia, se você ficar só nas aulas que você vai ter na faculdade, vai ser bem superficial. Eu tive uma experiência mais profunda porque eu vinha aqui no Saudal e ficava acompanhando, assistia a cirurgia, atendia, ficava no consultório, né? Fazia trabalho científico desde os primeiros anos da faculdade. Então eu tive uma experiência mais profunda da oftalmo e aí eu acabei escolhendo isso. Ah, sim, muito interessante. Dá pra ver que você gosta muito de fazer o que você faz. É até É verdade. inspirador. É verdade. Muito obrigada pela sua resposta. E agora eu queria perguntar para a Duda se ela já escolheu que área que ela vai atuar e se ela ainda não escolheu, como é que está sendo aí essa jornada. Então, a gente entra na faculdade geralmente com alguma direção. E eu sempre, no primeiro ano de faculdade, quando eu comecei a estudar neurologia e a parte de neuroanatomia, ai, meu coração ele bateu diferente, sabe? Eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero ser neuro. E depois, nos outros anos, as primeiras matérias elas são muito básicas, então você não consegue ter uma noção. Esse ano a gente começou, ano passado e esse ano eu comecei com matérias que já são um pouco mais separadas, você começa a ver particularidades, você começa a ter um contato mais, por assim dizer, mais aprofundado com cada parte, mas ainda é muito cedo para te falar de 100% de certeza o que eu quero. Quando eu comecei o meu estágio ano passado, que é um estágio não remunerado no hospital, eu acabei acompanhando médicos do pronto-socorro de um hospital público da Argentina. E lá eu tive contato com a área da clínica, com a área da ortopedia, com a área de ginecologia, a parte de UTI, cirurgia e internação. Então eu tive um contato meio completo com várias partes e com algumas especialidades, ainda que superficial. Também tem a parte de diagnóstico por imagem e de laboratório. Dessas, a minha ideia que ia ser neuro já passou a ser totalmente diferente. A primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico e eu passei o ano inteiro acompanhando os médicos, toda a correria, participando com eles, vendo como é o dia a dia, eu decidi que realmente a área que eu quero atuar é a cirúrgica. O consultório, para mim, essa parte de ter que sentar, conversar com o paciente, fazer toda a investigação, ainda que seja algo intrigante, para mim ainda é monótono. Eu gosto da parte do trabalho manual, de ter que ter aquela adrenalina, a responsabilidade e de ser muito preciso também, porque cirurgião, qualquer movimento que você faz, você já está mexendo com órgãos, com órgãos e com a parte interna do corpo que é muito sensível e você tem que ter um preparo fora de série. Hoje eu sei que eu quero cirurgia, mas como o Renan falou, cirurgia é uma parte, existem 1000 áreas dentro da cirurgia. Você pode trabalhar com cirurgia renal, você pode trabalhar com a parte obstétrica, você pode trabalhar com cirurgia geral, cardiotorácica, neurocirurgia. E isso a gente só consegue ter uma certeza quando você entrar na parte prática, né, que é as rotações e o internato, onde você realmente vai estar dentro do hospital, você vai acompanhar. Talvez perguntar para os médicos e ver a vivência de hospital, ter uma experiência, não só aquilo que você gostou, mas entender como é o dia a dia e o estilo de vida daquele médico e daquela especialização que você vai fazer. A gente tem que ter noção que o mercado de trabalho da medicina ele é um mercado muito amplo. Você pode escolher ser um empregado, você pode escolher ser um autônomo, você pode fazer a sua agenda, você pode ter que cumprir horários, e tudo isso vai muito do teu plano de vida e de como você quer aproveitar. Um cirurgião, ele vai passar 10, 8 horas dentro de um centro cirúrgico, vai ter que dar plantão. Um clínico, ele vai passar o tempo o médico que faz consultório, ele vai passar um tempo específico, vai conseguir ir para casa, aproveitar talvez o dia. Isso é muito difícil de você dizer agora como estudante. Eu já estou tendo mais um direcionamento. Graças ao meu estágio, eu sei que é cirurgia que eu quero, mas eu tenho que ver como eu vou conciliar e qual vai ser a especialização mais adequada para o meu estilo de vida e para o que eu quero fazer depois. Não adianta você ser apaixonado por cirurgia, mas querer fazer, por exemplo, querer desenvolver a parte
de pesquisa mais a fundo. Talvez a cirurgia ela não vai te dar tanto tempo. O que você vai ter que estudar ali vai ter que ser algo mais aprofundado. Tem que ver muita questão do teu futuro e do que tu quer. E isso é algo que a gente aprende a amadurecer e a gente tem que passar por esse desafio todo de novo no meio para o final da faculdade. Né? A gente entra com uma ideia, a maioria das pessoas que entram na faculdade de medicina falam que querem ser cardiologistas. E o Renan não me deixa mentir, olha ali a carinha dele. Ou é cardiologista ou é neuro. E depois muda. E depois, assim, ó, imagina, se a gente entrasse com a mesma mentalidade, hoje não teriam urologistas, não haveriam pediatras, não haveriam oftalmos. Por tudo isso porque o contato e a prática te dão uma visão diferente e justamente a adequação com o teu estilo de vida. Hoje, para ti, eu digo, eu quero cirurgia, eu só não sei qual área dentro. Talvez até neurocirurgia, considerando a minha primeira paixão. Mas isso depende muito de como você quer atuar. É outra escolha complexa que a faculdade vai te apresentar e que vai te proporcionar uma oportunidade de amadurecer também. Perfeito. Eu queria só adicionar uma coisa, que é isso, assim, às vezes a pessoa, é muito comum no início da faculdade, a pessoa, eu entrei na medicina porque eu quero salvar vidas, eu quero ser um herói, viu todos os episódios do Grey's Anatomy e quer aquela coisa de, sim, salvar o planeta, né? E depois isso, acho que a maturidade de você entender que determinadas profissões não são compatíveis com alguns estilos de vida, né? Se você quer ser, assim, um pai ou uma mãe que vai ficar mais com os filhos, como que você vai, né? Assim, é um pouco difícil você conciliar algumas profissões, algumas especialidades médicas com alguns estilos de vida, né? Então, na minha profissão, por exemplo, isso não é um impeditivo, né? Porque você é uma especialidade muito eletiva e o que eu gosto mesmo, eu gosto muito de cirurgia, eu sou apaixonado por cirurgia, mas eu não sei se eu tivesse que fazer só cirurgia, se eu ia gostar. A minha semana, eu gosto porque ela é variada. Então, eu não começo a semana, tipo, 10 períodos, a semana inteira de consultório. De manhã eu consultório, à tarde eu faço um pronto atendimento, no outro dia de manhã eu faço cirurgias de laser, à tarde é consultório, no outro dia é outro tipo de cirurgia. Então, no fim das contas, é um dia a dia variado. Isso eu gosto muito. Acho que se eu tivesse que fazer só cirurgia, ou só clínica, ou só ficar no laboratório, eu não ia gostar. Realmente, tipo, se você pode até estar pensando em alguma área, mas quando você entra na faculdade, né, deve ter várias áreas que você começa a ter contato e aí sim que você começa a ter dúvidas, né? Mas, enfim, eu quero perguntar agora pro Vinícius como que como que tá sendo, se ele já conseguiu escolher qual área que ele vai atuar, se ele tem alguma área em mente. Como eu ainda estou no ciclo básico, que como o Renan explicou anteriormente, são só matérias assim que te dão um embasamento para o restante da faculdade, eu não tive contato ainda com as áreas de fato da medicina, neurologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Então, assim, eu estou com a cabeça muito aberta ainda para as possibilidades de uma possível especialização. Só que eu acho que todo mundo que tem neuroanatomia no primeiro semestre quer ir ou para neurologia ou para neurocirurgia, né? Porque é incrível, assim, quando tu vê aquilo, a pessoa se apaixona na primeira aula ali, ela já quer ser neurocirurgião, mas eu estou muito aberto ainda. Na metade do ano que vem eu vou entrar no ciclo clínico, né? Vou começar a passar por essas matérias e daí acho que sim, vou me decidir, mas por enquanto ainda não estou certo do que eu vou seguir. Só um comentário, né? Isso é de quem é estudante. Neurologia ela é uma matéria muito polêmica. Ou você ama ou você odeia. E quem odeia fala que quem gosta é louco. E quem gosta fala que quem odeia não bate bem das ideias. Isso é uma coisa muito importante, galera. Muito obrigada pela resposta de vocês. Eu acho que o importante é você estar com a mente aberta realmente, né, para aprender tudo. E agora eu vou passar para a próxima pessoa que quiser fazer alguma pergunta. Boa noite.
Eu sou Isabela e eu tenho uma pergunta para o Renan, que é quais os desafios e dificuldades que ele enfrentou no mercado de trabalho como recém-formado? Uhum. Olá, boa noite. Então, a minha jornada foi a seguinte, né? Eu fiz a residência, eu terminei a faculdade de medicina, passei na residência, fui para São Paulo. Aí fiz residência lá na Santa Casa de São Paulo, que também era uma carga horária bem puxada. Então, eu fazia alguns plantões, mas não muitos. E foram 3 anos, e logo depois eu já comecei o R4 de catarata na USP, e também era muito puxado, fazia uns plantões também. É, então, assim, até recentemente, então, assim, aí depois disso eu fui para fora, aí eu fiquei com bolsa de pesquisa, fiquei um tempo em Harvard, depois eu fui para a Universidade de Chicago, depois eu fiquei 1 ano na Espanha fazendo pesquisa. Então, esses primeiros anos eu não entrei no mercado de trabalho, né? Eu fiquei mais em torno das minhas especializações e me mantendo ali com bolsa e estudando e viajando, né? Que eu falei que eu fazia isso para viajar também. E aí, quando eu voltei para o Brasil, para mim, sim, eu tenho o privilégio de poder ter entrado no Sadala, como minha mãe já trabalhava lá, então eu entrei no Sadala e aí foi muito bom, assim, né? Porque tudo pronto. Então eu talvez não seja o melhor parâmetro, né? Assim, para falar assim como que é a entrada no mercado de trabalho. Assim, eu tive muitas facilidades, na verdade. Mas, assim, eu entrei no Sadala também porque eu estudei muito, né? Porque se fosse só filho e não tivesse capacidade de estar ali, eu provavelmente não iria entrar. Eu ia ter que ralar no mercado de trabalho como todo mundo, né? Entendo, muito obrigada. Vou passar para a próxima pessoa que quer fazer a pergunta. Querendo ou não, Renan, o fato de você ter um currículo que você veio construindo academicamente te fez capacitado para entrar no hospital do nível do Sadala. É importante ressaltar isso. Não é só o nome, entendeu? O que tu veio, as bolsas que você fez, a pesquisa, isso tem um peso em qualquer profissão. Onde você vai se preparar, se você estiver mais preparado, você vai ter uma chance melhor de ingressar e vai ter mais oportunidades, querendo ou não. Isso, perfeito. Assim, até existia a possibilidade de eu fazer a residência de oftalmologia no Sadala, mas eu não quis de jeito nenhum. Eu falei, não, eu vou fazer o caminho como se eu não tivesse nenhuma facilidade para entrar aqui, né? Apesar de eu saber que eventualmente eu ia trabalhar. Mas então, por isso que eu busquei informações fora, até para contribuir com o corpo clínico, né? Com algo né, de ponta, assim, uma ciência de ponta. Isso é algo importante, né? Até na questão da residência dos mercados de trabalho, o mercado da medicina é um mercado muito de referência, pelo menos para a gente, o que eu acompanho lá da Argentina. Para as residências é importante você ter uma boa referência do corpo docente, depois para conseguir algum trabalho em algum hospital, os teus professores, cartas de recomendação, o teu histórico acadêmico, ele é muito importante nesse sentido para as tuas vagas de emprego e para tudo mais. E tirando isso, é importante lembrar que, ainda que recém-formado, a questão do mercado de trabalho da saúde, você não vai encontrar um lugar que não precise de um médico para trabalhar. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente também. Até não só nas regiões superpopulosas, como no interior do Brasil, que são lugares onde eu tenho conhecimento de conhecidos que nem sequer terminaram a faculdade e já tinham propostas de estágio remunerado muito boas em cidades do interior pela falta de profissionais mesmo. Entre outra coisa, o que você quer para a tua vida, né? A gente tem que sempre planejar. Perfeito, eu acho que eu posso falar, assim, também conhecendo o mercado de trabalho, estando lá, estando e conhecendo todas as pessoas que eu conheço que tiveram que enfrentar o mercado normal, né? Então é isso, né? Você faz uma residência, às vezes não necessariamente, né? Você sai da faculdade, começa já num trabalho em unidade de saúde, fazendo plantões, então você já sai ganhando bem, assim, para você conseguir ficar tranquilo, sabe? Então, isso é um bom... acho que a medicina sempre vai ser um bom mercado nesse sentido.
você nunca vai ficar desempregado, assim, você sempre vai ter um trabalho bom. Mas é um mercado também em transformação, viu? Não é essa maravilha, cada vez está mais difícil, o mercado de saúde está se transformando demais, os planos de saúde estão com novas formas de remuneração. Também outra coisa no mercado é que a medicina está cada vez mais sendo na mão de grandes grupos, né? Isso é uma tendência, né? As clínicas se juntarem para ser um grande grupo para você conseguir negociar com as operadoras. Então, é um mercado que está, assim, é desafiador se manter no mercado com um bom trabalho, sabe? Mas acho que sempre vai ter espaço para pessoas que estudaram muito, que se prepararam muito, né? Que é como você falou ali, de referência, né? Então, às vezes, até se você puder estender a tua formação e ir mais fundo, pesquisa, para você depois voltar com uma referência, eu acho que esse esforço às vezes se paga também. Vai ser 1 ou 2 anos que você vai trabalhar mais tarde, mas eu acho que de certa forma também se paga no longo prazo. Então vale a pena você investir muito na tua formação para poder se diferenciar. Muito obrigada. E também, como minha mãe diz, né, que a base é o estudo. E se você tem o seu estudo, você consegue ir onde você quer. Muito obrigada. Eu vou passar para a próxima pessoa que quer falar. Gente, agora eu queria abrir para quem está ouvindo, participando da live, que estava ali se segurando para fazer a sua pergunta. Eu quero abrir para essas pessoas poderem fazer suas próprias perguntas, poderem fazer pergunta para esses 3 profissionais da saúde que estão aqui dispostos. E já agradecendo, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Eduardo. Vou fazer uma inversão aqui, começar pelo Vini agora. Vini, queria que você contasse uma coisa que te marcou até aqui. Uma coisa que nesses 2 primeiros anos de faculdade ficou gravado na tua mente. Compartilhe com a gente, por favor. Eu acho que sem dúvida é a oportunidade que eu estou tendo ainda de trabalhar em meio a uma pandemia, né? Eu estou no 2º ano da faculdade e praticamente no primeiro ainda já se iniciou a pandemia e eu trabalhei no centro de triagem lá na Tupi e agora trabalho ali na Univille do Centro. Então, essa oportunidade que eu estou tendo de trabalhar, de fato, vai ficar marcada para mim na minha vida inteira, né? Porque a gente entra numa faculdade projetando um futuro assim tranquilo e eu entro na faculdade e me deparo com uma pandemia, né? Então, sem dúvida, é um momento que vai me marcar e já está marcado na minha memória. Verdade, podendo contribuir com a sociedade, né, Vini? Parabéns, viu? Obrigado. Duda, e aí? Algo que te marcou? Compartilha com a gente, por favor. Pode ser um top 2, que foram 2 momentos muito importantes. É que Pode, até top 3, fique à vontade. Tá bom. Eu acho que em segundo lugar foi ano passado, no hospital, uma paciente que chegou, no estágio a gente trabalha com a supervisão do médico, ele entra com você faz o exame físico no paciente, faz todas as perguntas, e vocês juntos decidem quais condutas tomar, entendeu? É um estágio bem... onde você tem participação e uma supervisão com uma cobertura muito grande. E eu lembro que essa paciente, eu tinha estudado a matéria, eu tinha revisado a doença dela umas 2 semanas antes, e no exame físico, eu fiz a palpação do abdômen dela e eu detectei uma massa, e essa paciente ela vinha sido estudada por 6 meses com diferentes médicos, e os médicos não achavam, não sentiam. Quando eu palpei, eu falei que tinha, a médica que estava comigo duvidou, ela chamou outra médica para fazer a palpação, uma especialista, uma gastro que estava no dia lá, e eles detectaram um câncer nela a partir da palpação que começou na minha anamnese. Foi uma pecinha do dominó, mas foi o momento onde aquela paciente ela teve a angústia de descobrir o diagnóstico, que não foi muito feliz, mas o alívio de ter 6 meses de angústia, de não saber o que tinha, sendo sanados naquele momento.
E você parar e pensar, caraca, eu li essa matéria 2 semanas atrás, e pelo fato de eu ter entendido, você começar a se sentir médico, foi um momento muito forte para mim. E o outro momento foi um dia que eu estava com uma paciente que ela era hipertensa, o marido dela tinha ido para ser atendido, e ela estava muito estressada, então a pressão dela subiu e eu chamei ela, eu separei ela no outro consultório, dei a medicação e ela começou a contar um pouquinho da vida dela para mim. Ela era uma senhora de uns 80 anos que não tinha filhos, o marido começou a adoecer, ela tinha que acompanhar o marido para todos os lados e ela não tinha uma rede de apoio e ela se sentia muito sozinha. E ela falou assim para mim, eu lembro que isso me cortou o coração. Eu não comi nada hoje o dia inteiro, eu estou muito cansada, estou preocupada com ele. E aí eu lembrei da cozinha do hospital, né? Fui lá, peguei um pedacinho de pão com geleia, um copinho de chá para ela. Quando eu voltei, que eu levei a refeição, ela começou a chorar e ela me deu um abraço tão forte de gratidão que aquilo ali para mim, eu também não tinha almoçado, eu já estava cansada de horas de estudo, mas aquele momento onde ela me abraçou e a empatia, a conexão, o fato dela ter se sentido tão grata com algo tão pequeno, falou muito mais alto e mostrou realmente, é para isso que eu estou me sacrificando e é nisso que eu estou investindo. Não só em diagnósticos, mas na recompensa de ver pessoas sendo tocadas. É o amor pelo ser humano, né? Parabéns, viu? E aí, Renan, nessa tua trajetória? Gostei muito dos depoimentos e já começou a vir vários flashbacks à medida que vocês iam falando. São muitos, né? Muitos pacientes que nos tocam profundamente, assim, acaba virando rotina praticamente, mas a gente sempre se emociona, assim. Eu vou tentar lembrar, assim, de top 2 também. Acho que um deles foi a primeira vez que eu operei uma catarata total branca. Catarata total branca é quando a pessoa, o cristalino, né, fica tão opaco que a pessoa já não vê mais nada. Ela está praticamente cega, ela vê um grande branco na frente, né? Não vê nem vultos às vezes. E aí eu estava na Santa Casa, eu estava no final do R2, então eu estava aprendendo a fazer cirurgia de catarata, então eu estava tendo meus primeiros resultados, né? E aí essa senhora, bem simples, ela chegou lá achando que estava cega, assim. Isso é muito comum, porque as pessoas não sabem o que é catarata, elas, tô velha, tô cega. E aí ela foi ver o que era, tal, e aí eu falei, não, é catarata. Aí você faz um ultrassom para ver o fundo de olho, a retina está colada, está tudo bem. Falei, olha, vamos operar amanhã e eu acho que você vai enxergar bem depois. Aí, nossa, daí ela assim, não acredita, né, nessa notícia que você dá, porque ela já estava há anos cega. Há anos que ela nem tinha conhecido a neta dela, que tinha nascido, que já estava com 3, 4 anos, e ela nunca tinha visto a neta. E aí eu operei, a cirurgia foi super um sucesso, tal, e aí na cirurgia de catarata você implanta uma lente, né? Você tira o cristalino opaco e implanta uma lente. Essa lente é calculada antes da cirurgia para, inclusive, corrigir o grau dessa pessoa. E ela era muito míope, inclusive, ela tinha uma miopia alta, então a visão dela sempre foi ruim, mesmo com óculos, ela não tinha acesso a óculos. Então, no dia seguinte, quando eu tirei o tampão, ela assim, não acreditava, assim. Daí ela começou a chorar, e eu comecei a chorar junto. E ela perguntava assim, nossa, você é um anjo, ela me perguntava, você é um anjo? Assim, foi muito louco, assim. Então, aí eu vi que eu queria ser cirurgião de catarata, né? E aí, depois disso, assim, dezenas de pessoas que tiveram a mesma experiência, né? Mas a primeira foi realmente chocante, assim, essa resposta, né? E um outro eu estava em Chicago, na Universidade de Chicago, e era um caso super complexo de um paciente que ele é negro, de uma periferia pobre de Chicago, e uma doença autoimune muito, muito rara e pesada, assim. Ele tinha doença autoimune no corpo todo, dos pés, do pé à cabeça,
foi perdendo a pigmentação da pele, então ele foi ficando branco, aí rolou tipo uma rejeição no bairro dele, porque o bairro dele era de negros, então ele foi ficando branco, ele foi sendo isolado por ser branco, como se ele tivesse querendo fazer isso, e assim, uma doença autoimune atrás da outra, aí ele ficou cego, porque ele teve uma doença que vai alterando toda a conjuntiva, olho seco, então, assim, é uma maldição, assim, a pessoa, como se tivesse fogo no olho, né, areia no olho, então, e sofrido, tendo problemas internos, assim, um caso muito triste mesmo, por isso que me marcou, mas o que me marcou foi, assim, a persistência dele, e ele me deu uma aula de vida, eu conversei, assim, mais de uma hora com ele, e ele me deu uma aula de vida, assim, de ele sempre estar tentando viver e melhorar e ir atrás e buscar uma cura, apesar de ele saber que não tem cura, que ele está cego, ele já fez inúmeras cirurgias, mas, assim, a forma dele de encarar isso foi, assim, um tapa na minha cara, assim, de às vezes a gente, sabe, fica perdendo tempo, se importando com coisas super pequenas, assim, e aí vê um cara desse sofrido de tudo e ainda se mantendo positivo, assim, foi uma grande aula para mim também, esse paciente aí. Que bacana, né? Como quando a gente olha para o nosso lado, a gente descobre que os nossos problemas muitas vezes são pequenos, né? Obrigado, viu, Renan? Obrigado, gente. Passa a palavra para Yasmin. Obrigado. Então, gente, se mais alguém tiver uma pergunta, esse é o momento de fazer antes da gente começar a ir para o final, né? Porque a gente já está se encaminhando, já vai dar quase 2 horas de live. Passa super rapidinho. Mais alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Então tá bom. Agora eu queria... Vamos começar pelo Vini de novo. Eu queria ver com o Vini. Vini, algum conselho que você daria para as pessoas? Algum conselho, um aprendizado que você daria para quem pensa em fazer medicina? O conselho que eu dou é não desistir, porque às vezes a gente pensa em desistir, principalmente no momento de entrada na faculdade, né? É um vestibular, geralmente muito concorrido, principalmente para quem quer só federal, que é pública, a gente não paga, só que a concorrência é 200, 250 por vaga. É um momento muito complicado, mas o esforço vale a pena. Eu entrei, eu me sinto realizado, e eu acho que quem tem vontade de fazer deve lutar até o fim, porque vale a pena. Ótimo. Duda, qual o seu aprendizado que você quer passar para a galera? Qual o seu conselho? O que você quer falar para essa gente que pensa em fazer medicina ou já está decidido, mas ainda está com aquele pé atrás? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é você ter uma visão ampla e você sempre olhar um pouquinho mais à frente e tentar buscar a maior amplitude do teu horizonte. Sempre foi para mim, a experiência de viver em outro país, de conhecer outra cultura, ela agregou muito mais no meu curso, não só na experiência da medicina, do contato com humanos, mas o autoconhecimento, o amadurecimento que eu tive durante todos esses 4 anos, que são os anos que eu moro lá, e também a questão dos benefícios que eu tive escolhendo uma faculdade fora. Muita gente, isso não é algo... vamos dizer assim, oculto. A maioria das pessoas que escolhe fazer uma faculdade fora, na América Latina, que não seja nos Estados Unidos ou na Europa, ela sofre um preconceito muito grande. Eu já escutei de várias pessoas. Você foi para lá porque você não conseguiu passar no cursinho aqui. E não, eu fui para lá porque eu pesquisei, porque eu sei que a Argentina tem 5 prêmios Nobel de Medicina, porque eu sei que a melhor faculdade da América Latina tá localizada, já ia falar em espanhol, tá localizada na Argentina, que é a UBA, e eu tive noção da experiência e eu optei por fazer sacrifícios para ter essa experiência, porque passar 4 anos longe da tua família, longe dos teus amigos, das pessoas que você ama, e construir uma vida nova com 18 anos, não é uma coisa tão fácil também, né? Não é só a questão da dificuldade do curso, mas tudo aquilo que você vai levar para a sua vida. E hoje eu digo que foi uma das decisões mais bem tomadas. Eu vejo muita gente que, talvez aqui no Brasil, que convive comigo, que não poderia viver o sonho dela no Brasil, pela questão financeira,
E justamente pelo fato da gente lá apresentar uma possibilidade hoje, com a minha faculdade particular, com o meu aluguel, alimentação, tudo incluso, eu pago menos da metade de uma faculdade de medicina aqui no Brasil. O meu custo ele é muito baixo, eu tive qualidade, mas tudo isso porque eu decidi olhar um pouquinho além do que eu tinha planejado, de escutar e no caso, a minha fé, né, eu sou cristã, de escutar os planos de Deus e saber que também era um propósito, de abrir um pouquinho a minha caixa. Às vezes a gente se limita muito pelo que as pessoas falam e pelo que a sociedade pensa, mas ter convicção nas suas escolhas e olhar por outros lados também é algo importante, que vai te abrir muitas portas na vida. Agora, por último, mas não menos importante, Dr. Hanan, o seu conselho, o que você diria para essa galera, para esses adolescentes e jovens que estão, assim, com aquele pezinho ainda? Olha, eu acho que o conselho é você procurar, talvez, fazer um estágio, conhecer, entrar em contato com algum médico na vida real, porque não dá para romantizar demais, assim. Eu também não quero parecer, acho que eu não consigo não transparecer o quanto eu gosto de fazer o que eu gosto, mas, assim, não são só flores, né? É um desafio diário, todo dia que você vai entrar numa cirurgia é uma, né, tensão, é um desafio, então você tem que, mas é como ela falou, né, a Duda falou, você vai se desenvolvendo para isso, né, não é do dia para a noite você vai cair no centro cirúrgico, né, então, hoje para mim isso é corriqueiro, hoje para mim isso é praticamente automático, mas foi uma construção. Como eu falei, assim, é uma profissão muito engrandecedora, que te traz, acho que é um propósito muito forte, é uma profissão muito nobre, que tem um mercado sempre bom, você não vai passar dificuldade, assim, financeira, claro, se não fizer, não fizer más escolhas financeiras, né, obviamente, mas é uma forma de se garantir, mas acho que o conselho prático é isso. Antes de entrar na faculdade, antes de falar que é medicina, tenta conhecer um pouco. Peça um estágio em algum lugar, um estágio de observação, para você entender como que é o dia a dia de um médico. E assim, também não tenha pressa. Eu acho que tem uma coisa errada no Brasil, que é você ter que escolher com 17 anos se você quer ser médico para o resto da vida, né? É uma decisão muito profunda, você nem se conhece ainda, então talvez não também se desesperar se você não passar de primeira, 2 anos, no longo prazo, isso não faz diferença, assim, às vezes é melhor você ter um tempo para fazer um processo de autoconhecimento, ao invés de sair correndo e tentar entrar numa faculdade que você acha que é para você, e você vai depois se frustrar. Então, é se conhecer e também conhecer um pouco a profissão na prática, tentar fazer um estágio, porque a vida não é The House, não é Grey's Anatomy. Dr. House. Né? Dr. House. Muito boa essa série. Então, gente, queria agradecer a vocês, Dr. Renan, Vini, Duda, muito obrigada por terem se disposto a participar dessa live, por terem dado esse conhecimento, compartilhado esse conhecimento que vocês têm, de tudo, as experiências com a gente. Eu acho que isso foi muito enriquecedor. Eu também queria deixar o microfone aberto se vocês querem fazer mais alguma consideração final, mas se não, a gente já está chegando ao final da nossa live. E eu queria falar pra galera que tá aqui, a gente tem um canal no YouTube do Explorando Profissões, ou seja, essa live vai pra lá, a gente vai editar, a gente vai subir ela pro YouTube, ou seja, quando vocês quiserem compartilhar, eu participei de uma entrevista lá com o Explorando Profissões, compartilhe essa live com eles, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Explorando Profissões, e é isso, gente, muito obrigada mesmo, foi muito enriquecedor, e sejam sempre bem-vindos, olha que a gente vai querer mais vezes, hein? Conta comigo, para mim obrigada. também foi muito legal revisitar aí vários pontos da jornada da medicina, então eu queria agradecer também e parabenizar esse projeto de vocês, é genial, tem muito impacto, é muito importante. E é isso, gente, muito obrigada. Valeu, até Estamos mais. finalizando, tchau. Tchau.